Olá, cidadã, olá, cidadão, olá, amigos do programa Cruz Alta Cidadão. Agradecemos mais uma vez nos permitir chegar até você para falar sobre assuntos do cotidiano da nossa comunidade. Este programa que é um canal aberto em prol da comunidade, uma comunicação sobre os mais diversos assuntos. E nós hoje perguntamos a você, quem já não tomou conhecimento de algum tipo de maus tratos a animais? Essa é uma problemática vivenciada em todo o país e não seria diferente na nossa cidade, em Cruz Alta, que também tem sérios problemas nesse sentido. A par disso, foram criadas várias entidades exatamente para proteger os animais. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante, estão aqui conosco hoje alguns convidados que representam as associações e também entidades do Executivo Municipal. Então estão aqui conosco a coordenadora do Canil Municipal de Cruz Alta, senhorita Ana Carolina Krambeck, a presidente da Associação SOS Bichos de Rua, senhora Eunice Padilha, ainda a senhora Glória Correia, representante da APA, Associação Protetora dos Animais, e ainda vão participar conosco nos próximos blocos o vereador recém-eleito Everley Martins, que inclusive é proponente de uma lei em favor da proteção dos animais, e também a veterinária Mariana Riolão dos Reis, a qual é voluntária em vários trabalhos também com relação à questão dos animais. Quero dar boas-vindas, então, aos nossos convidados, dizer que agradecemos a disponibilidade de vocês terem aceitado o convite de vir até aqui o Canal 20, no estúdio do programa Cruz Alta Cidadão, para falar sobre esse assunto. Muito importante, que eu tenho certeza que as pessoas de casa também têm muitas dúvidas com relação a isso. E nós vamos iniciar conversando então com a Ana, que é representante do Canil Municipal. Ana, nós gostaríamos de saber de ti qual é o objetivo do Canil Municipal, por que ele foi criado e o que ele está fazendo na atualidade. Olá, doutor Prevedeu, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Esse espaço é muito importante para nós esclarecer o que o Canil está fazendo hoje. Na verdade, o Canil, no meu princípio, eu acredito que o Canil deve ser um lar de passagem, onde a gente recolhe os animais de rua, trata e vai para adoção. E, infelizmente, não é o que está acontecendo, porque as pessoas não vão mais para o Canil para adotar, elas vão para abandonar. Essa semana abandonaram uma filhotinha, juntamente com sua mãe, mais seus 3 irmãozinhos. Então, aquilo ali, meu Deus, abandonar a mãe e os filhos. Então, quer dizer que no momento que tu pega filhotinho, serve, e depois tu larga. E eu tenho feito assim, logo que eu entrei pro Canil, eu coloquei um objetivo. Tu és nova no Canil, tu trabalhava já com as associações, enfim, dessa iniciativa, e atualmente tu estás de coordenadora do Canil, então? Sim, eu era... Ou tu já trabalhava no Canil? Não. Eu era vice-presidente do SOS Bicho de Rua, e este ano, desde fevereiro, eu assumi o Canil Municipal. Então, logo que eu entrei, eu coloquei um objetivo. Eu vou conseguir adotar pelo menos 5 animais por mês. E isso não está acontecendo, porque eu estou conseguindo, acho que eu estou recolhendo 7 por mês. E desde que eu cheguei lá já aumentou, né? Porque aí é um dali, eu chego no Canil todo dia, tem 1 ou 2 amarrado na grade, é a nossa realidade. Esse amarrado na grade é que as pessoas deixam lá os animais? Quando eu chego lá, sempre tem uma correntinha, amarram, e tu nem sabe quem foi. Agora, a minha grande luta é para a gente conseguir uma câmera, porque assim a gente pode ver quem foi e realmente tomar providências, que abandono é crime, né? Lógico. E o trabalho do Canil, além dessa questão de recolher então esses animais abandonados, ele também busca levar à adoção esses animais? Como é que é feito o trabalho de manutenção? A própria administração tem uma equipe que trabalha no Canil? Tem sim, a gente conta com 2 veterinários,
mas que fica no canil é um só. Temos 2 estagiários de veterinário, temos nossa funcionária que faz serviços gerais, tem o guarda, que fica nos finais de semana. Então, a gente tem uma equipe e, para levar até a adoção, a gente tem feito feirinhas, que a nossa primeira feirinha foi muito legal, o prefeito participou, o nosso secretário, Ayrton Becker, foi uma coisa que chamou a atenção da população, porque isso antigamente não tinha, né? Quando que tu viu o prefeito numa feirinha de adoção? Nunca. Então, isso já começou a chamar a atenção, porque logo assim, antes não tinha ninguém, aí todo mundo viu o prefeito lá, mas o que está acontecendo? E realmente, aquele dia, a gente levou 21 animais e 18 foram adotados. Então, olha aí, que boa notícia. É então. ótima notícia. Que boa notícia. Mas, logicamente, que a demanda de acolhimento é muito maior que a demanda de adoção. Isso é... Ou seja, quantos animais tem no canil hoje? Hoje tem 80. 80 animais. Só que quando eu cheguei lá, eu estava com 72. Uhum. Quando eu era só voluntária, né, que eu era voluntária lá do SOS Bicho de Rua, que a gente ia no canil, naquela época tinha 100, eu acho, mais ou menos. Então, diminuiu e agora começou a aumentar. Eu acho que esse problema dos animais tinha um pouco diminuído e agora vem aumentando. Eu acredito que toda a comunidade que anda pelas ruas da cidade tem visto agrupamento de animais, ou seja, principalmente de cães, E é um problema que eu quero conversar agora com o SOS Bicho de Rua e também com a APA, para vocês nos dizerem um pouco como é que surgiu a ideia, então, das associações e o que as associações fazem, se existe um apoio ao canil, como é que funciona esse trabalho entre vocês, como é que é a iniciativa, enfim. Fale um pouco para nós, então, Nice, do SOS. Do SOS. Eu queria primeiro agradecer o convite, que, como a Ana falou, é um espaço muito importante. Na verdade, a mãe de todas as associações é a APA, né? Porque eu já trabalhei com a APA no tempo da Antoninha, e eu acho que a maioria do pessoal vai aumentando, porque a demanda é muito grande, só um grupo não comporta a situação. Então, eu acho que em termos de origem, seria a Glória teria mais a detalhar. O nosso caso veio em decorrência de quando a gente estava voluntariamente auxiliando a APA, depois a gente passou para os amigos do canil, e depois a gente resolveu, assim, porque são muitos cães, entendeu? É uma estrutura muito pequenininha, cada associação, para a imensidão da problemática, que é o abandono de cães. E não é só abandono, né? Tem a questão dos maus tratos. Porque tu falaste uma coisa que me chamou a atenção, a do cachorro na rua. É porque o gato, ele já é mais esperto. E o gato, depois, se ele ficar algum tempo na rua, para você colocar ele dentro de uma casa já é complicado. Ele cria, ele domina o espaço dele, mas ele se vira, né? Então, assim, a gente descobriu que, além de um grupo, existia muitos voluntários individuais. O nosso grupo, principalmente, a Ana fazia um pouco da parte dela sozinha, eu fazia um pouco da minha parte, tem outras colegas que fazem parte do nosso grupo, que cada um tinha... Então, a gente se reuniu, né? Então, não, vou fazer junto. Que, realmente, várias pessoas... o resultado, a eficácia é melhor. Só que você cai naquilo que a gente tem sempre lutado para esclarecer. Não somos recolhedoras de animais. Não temos depósito de animais. O pessoal entendia. Uma vez me chamaram para juntar um gato morto. Tem um gato morto aqui na rua, Nice. Vocês vão... Não. Sabe assim? Então, desde ali, a nossa associação começou através da rádio. Seguida, eu tenho ido nas rádios. Esse esclarecimento. O que a gente faz? A gente é um apoio ao canil municipal. Porque, realmente, o canil ele deve funcionar como a Ana falou. Ele não deve ser um depósito. O cachorro não deve fazer aniversário lá dentro. Mas eu vou perguntar para ti assim, falta conhecimento ou conscientização, hein, Glória? Vocês podiam esclarecer isso? Acho que os dois. A nossa saudação e nossos agradecimentos pela oportunidade de estar aqui, como as demais debatedoras já disseram. E quero falar um pouquinho, então, da APA,
Fala isto. É um grupo de voluntários. Até porque a Anice disse que a APA é a mãe das entidades. É a mãe, exatamente. A APA surgiu, né, de um grupo de voluntárias preocupados com o abandono dos animais. E em 2013 ela se tornou uma entidade oficial. Hoje nós somos uma entidade com os documentos em dia, que temos parcerias com o poder público, com o poder judiciário, mas somos uma entidade que presta um serviço não de recolher animais. Nós prestamos, em primeiro lugar, o serviço de atender as denúncias de maus tratos. Nós recolhemos o animal que não tem dono, que está abandonado e que ele foi atropelado, que ele está doente, muitas vezes está com um tumor, muitas vezes está na hora de um parto e a cachorra está passando mal. Nós recolhemos neste aspecto, mas nós também não temos aonde depositar os animais, porque não é esse o dever. E pegando o gancho que você começou a falar, nós atendemos isso que é o imediato, né? Mas a solução para o problema está num processo de educação, de conscientização e um grande projeto de castração. Só assim nós vamos ter resultados mais positivos, porque senão nós vamos atender um animal aqui e tem 4, 5 maltratados sofrendo. Atitudes de solução, de então. De solução. E quero dizer que nós estamos, a APA, com muita esperança com a nova administração e pensamos também em procurar o vice-prefeito, que também é o secretário de Educação, para iniciarmos nas escolas um projeto assim de conscientização e de educação. Glória, eu vou pedir agora licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo e gostaríamos que você de casa continuasse acompanhando esse assunto sobre proteção aos animais. Voltamos logo logo. Voltamos então com o programa Cruz Alta Cidadão, hoje tratando do tema proteção aos animais. Nós vamos voltar a conversar então com a Glória Correia, que estava nos dizendo então, estava falando um pouco sobre a APA, sobre a criação da APA, sobre os objetivos da APA. Glória, gostaríamos de ouvir um pouco mais então do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Sim, eu quero frisar que é um trabalho totalmente voluntário, né? Que as pessoas, por amor aos animais, por serem sensibilizados pela causa do sofrimento dos animais, dedicam parte do seu tempo, e muitas vezes até mais do que podem, né, para os animais. E o nosso objetivo, como já dizíamos, era atender os animais de rua que estão abandonados, que não têm dono, e as denúncias de maus tratos. E aqui eu quero esclarecer para a população, Prevedelo, que é dever de qualquer pessoa que tenha um conhecimento que um animal está sendo maltratado e deve denunciar. Porque, senão, essa pessoa omissa, ela também poderá responder por isso. Também é crime a pessoa se omitir, como é crime maltratar e abandonar animais. Glória, aproveitando essa tua afirmativa, nós fomos às ruas ouvir a comunidade. Vamos ver um VT exatamente para saber das dúvidas que existem com relação a essa questão de denúncia propriamente dita. Vamos visualizar o VT, então. Você sabe para quem denunciar, quem recorrer, quando você quer fazer uma denúncia de maus tratos aos animais? A princípio não, ninguém passa informação correta para nós, assim, não tem propaganda falando sobre isso. Como nós podemos ver, realmente falta conscientização, falta informação. Exatamente. Glória, Inice, nós gostaríamos realmente de saber o que fazer. A pessoa tomou conhecimento de maus tratos. Sim. O animal, como é que ela faz para denunciar? Para quem ela se dirige? Como é que é feito esse encaminhamento? Nós temos a Secretaria Municipal, que tem a representante aqui, que vai colocar o seu telefone, né? Temos o telefone da APA, que é na residência da voluntária Noemi, 3322-7812. Pode ser feita a denúncia também na Brigada Militar, porque a Brigada Militar nos passa, né? O telefone do SOS Bicho de Rua, que a Anice 91 43 1807.
Tem o meu telefone também, que eu recebo denúncias. É o 33036159. E as pessoas podem ficar tão tranquilas, como eu dizia, porque nunca acontece da gente revelar quem foi o denunciante, mesmo porque muitas vezes são vizinhos. Apesar de que, Prevedelo, muitas vezes também pessoas que passam na rua e veem aquilo e não suportam ver o sofrimento do animal. Eu recebi uma denúncia ontem, a pessoa mora bem longe da casa, mas de não suportar mais assistir, ela faz a denúncia. E é tão verdade isso, que várias pessoas denunciam, que até da brigada nós recebemos as denúncias, que numa ocasião, uma tarde, nós estávamos atendendo uma denúncia e a Anice chegou para atender a mesma denúncia. Nos encontramos nessa residência. Né? E a nossa já tinha, acrescentando, os bombeiros também. Eles têm ligado muito para a gente, porque as pessoas ligam para os bombeiros. E eu tenho recebido assim, sem te cortar, muitas denúncias, a questão de cavalo solto. E esses dias eu cheguei assim, não, eu vou me esclarecer para passar a informação correta. E então, assim, porque existe um código de postura no município. Sim. E essa questão do animal de tração, ele bate lá na secretaria, no código de postura. Por exemplo, na fiscalização. O cavalo está no centro, o senhor lá cedeu um terreno para que os cavalos pudessem pastar, né? Só que o cara vai lá e prende os cavalos, tipo assim, prendeu no domingo. Ontem eles continuavam presos, sem água, e eu fui lá ver. Mas assim, ó, aí tu já tem uns embates que as associações enfrentam. É uma propriedade particular. Então tu não tem, por exemplo, tu entra lá, de repente tu está sofrendo um processo por invasão. E como é que faz daí? Aí que eu digo que entra o código de postura. Tu tem que chamar a brigada. E eu queria deixar muito claro isso. Acho que a Glória concorda comigo. Assim, ó, gente, a brigada militar, a Patran, os bombeiros, eles têm sido incansáveis conosco, com a APA, que a gente tem na ajuda. Sabe? Eles têm ajudado muito. Só que assim, ó, a demanda é muito grande. Prevedelo, duas cadelinhas que recolhemos, que estavam no cio e já estavam prenhas, 2 cadelinhas, elas geraram 15 filhotes, uma 7 e uma 8. Então, as pessoas têm que ter essa consciência quando abandonam. E eles abandonam Prevedelo, assim, ó, nos dias de dar a luz. Sabe? Isso, para mim, é um crime. E é um crime. Mas, só continuando um gancho, existe uma lei de 2008, 2009, agora me perdi no ano, mas é uma lei estadual criada pela governadora Ieda. Ela é 13.193, a lei, que o animal de rua comunitário, ele é legal no Rio Grande do Sul, é um dos únicos estados que tem um animal legal. Então, assim, nós já realizamos castração em cães, em cadelinhas, que ela fica na rua, fica no bairro, mas a comunidade cuida. A comunidade acaba adotando na realidade, ela, entendeu? Então, assim, ó, as pessoas muitas vezes querem retirar o problema da frente das portas de suas casas, quando é bem simples. É um pratinho d'água, um pratinho de comida, de repente faz uma casinha. Se vocês verem, tem vários lugares. Um exemplo que eu acho fantástico e poderiam filmar é na Justiça do Trabalho. Tem uma casa na frente, e a preta, e ela tem uma trajetória, que ela tem os horários certos, que ela já sabe aonde ela vai para pegar o seu lanche da hora, o café, almoço ou janta. E ela não incomoda. Alguns dias atrás, na própria imprensa, se viu uma cadelinha que ia buscar alimento para levar para os outros cães. Foi muito interessante aquilo, né? Então, os animais nos surpreendem, né? Com certeza. Mas eu gostaria de voltar no aspecto, as pessoas não sabem onde denunciar. E é bem compreensível, porque até então nós tínhamos um grupo muito pequeno de pessoas trabalhando, com muitos problemas para serem resolvidos, e nós tínhamos até medo de divulgar. Porque ainda, apesar de tudo que se fala das campanhas, as pessoas pensam que a gente tem a obrigação de recolher o animal. Como um caso, esse dia que a APA atendeu, o animal morreu, um boxer, no fundo de uma casa por inanição, está no Face.
um caso terrível. Eu acho que foi notícia, inclusive, na imprensa. Foi notícia na cruzaltense, imprensa, existe um processo, audiência marcada. A gente tomou todas as providências, né? E ainda a dona, que deixou o animal morrer por inanição, perguntou: vocês não vão levar? Então, realmente, se nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, Prevedelo, como muito bem tu colocaste, né? Porque o nosso trabalho é ajudar o animal abandonado. O nosso trabalho não é resolver o problema daquele que adotou, porque o filho quis um cachorrinho pequeno, bonitinho, ele cresceu, não quer mais. O cachorro ficou velho, joga fora. Eu vou embora de mudança e eu vou deixar abandonado. Muitos e muitos casos nós atendemos. Vão embora, os animais ficam nas casas. Mas eu vou fazer uma provocação a vocês, até porque a gente tem ouvido também que, diante de tantos problemas sociais que existem no nosso país, algumas pessoas acham que se dá importância demais à questão da proteção dos animais. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Ai, Prevedelo, fantástica a tua pergunta. Todos me perguntam. E eu, inclusive, na frente do promotor, e eu vi que ele gostou muito do que ele ouviu. Quando você protege um animal de maus tratos, você está protegendo uma criança, um idoso, um deficiente físico, deficiente mental, de um futuro maus tratos. Pesquisas internacionais comprovam que a grande maioria, de que mais de 80% dos psicopatas e estupradores tiveram seu início com animais. Mutilavam, tinham prazer em ver ele sentir dor, estupravam, né? E então o que acontece? Se tu pega, por exemplo, um cão de médio para grande porte, ele tem aproximadamente 20 quilos, 25 quilos. Quantos anos tem uma criança nessa idade? Vai chegar um ponto que amanhã depois ele está pegando essa criança, ele está pegando um idoso. E isso é comprovado cientificamente. São pesquisas sérias que comprovaram. Então, quando você está denunciando um vizinho, porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês: se o vizinho mata o teu cachorro, envenena o seu gato ou maltrata o seu cachorro, para ele você conversa, ele não é bom vizinho. Que muitas pessoas não querem, porque é meu vizinho. Não, ele não é teu vizinho. Ele é a criatura mais horrenda que tem, que mora do teu lado da tua casa. Porque um ser humano que maltrata a vida não é ser humano. Aquele que atenta contra a vida de um animal, possivelmente vai atentar contra a vida também de uma pessoa. Eu não sei precisar, assim, mas é mais de 85% o índice. Isso foi um estudo feito nas cadeias, no corredor da morte nos Estados Unidos, que a maioria dos psicopatas eles tiveram seus inícios com animais de pequeno porte. Desenvolveram toda a agressividade inicialmente com os animais. E você nota isso na sala de aula. É verdade, vou te interromper um pouquinho para falar da conscientização das crianças, que é desde Eu ia cedo. até te perguntar, Ana, se o Canil também recebe muitas denúncias. Como é que quando as denúncias chegam lá no Canil, o que é feito? O que é feito? Na medida, a gente trabalha em parceria com as gurias, com a APA, com a SOS Bicho de Rua. Quando eu não posso atender, eu ligo para as gurias. Gurias, vocês fazem essa denúncia para mim? Ou tem denúncias que eu mesma faço. Por exemplo, uma denúncia que eu fiz no mês passado, que eu tenho que agradecer a Brigada Militar, que ficou das 4 horas da tarde até as 11h30 da noite, de atrás daquelas carrocinhas, né, que colocam era uma égua. E a gente recolheu ela por maus tratos. Então, se eu não posso resolver, eu passo para minhas colegas, e esse trabalho de parceria aí é muito importante. Muito bem. Nós chegamos ao fim de mais um bloco e, na realidade, os assuntos que a gente tem tratado aqui, parece que um programa sempre é muito pouco, né? Então, no terceiro bloco, nós vamos trazer o vereador Everley Martins, que é o proponente da legislação, também vamos trazer a Mariana, que é veterinária, e vamos agradecer, então, a participação, né, da SOS Bicho de Rua e da APA. Realmente ficou muito a dizer e nós vamos ter que reeditar esse programa, nós vamos ter que voltar aqui e conversar um pouco mais sobre Só um isso. complemento. Eu queria que as pessoas entendessem o que é trabalho voluntário. As voluntárias são pessoas que trabalham e que dedicam
o seu espaço livre para atender, fazer esse trabalho de atendimento aos animais que precisam. As pessoas muitas vezes entendem que a gente tem a obrigação. Entendeste? E não é... Colocando que a obrigação é do Poder Executivo. Exatamente. É lei. E essa foi a nossa luta durante muitos anos, até conseguirmos uma parceria com a Prefeitura. Houveram avanços, então. Sim, que está sendo mantida pela atual administração. Mas nosso trabalho, como muito bem disse a Anice, é voluntário. A obrigação não é nossa. A obrigação é do Poder Executivo, que até agora tinha fugido do seu dever e da sua obrigação. Mas, como eu disse antes, nós estamos com uma expectativa muito grande de que as coisas vão funcionar de uma forma melhor agora, porque temos o comprometimento, a palavra do prefeito. Da primeira-dama também. Sim, ela também tem um carinho muito grande pelos animais, tem simpatia pela causa. E nós temos a promessa de remodelar aquele canil que está, na verdade, um horror. Que os animais estão no céu aberto, que os animais veem o frio aí e nós não temos, eles não têm aonde se abrigar. E até então, nós fazíamos rifa na APA, vendemos camiseta, pedia dinheiro para as pessoas para botar no canil municipal. Bem. E nós temos, temos ainda os animais, muitas vezes, só para fechar aqui, Prevideu, nós recebemos denúncia de animais que estão sendo maltratados, mas nós chegamos lá, a família também não tem condições. Então, nós temos que atender a família e temos que manter a alimentação desse cachorro. E o atendimento aos remédios, às vacinas, e nós temos a parceria com os veterinários, que são pessoas que nos ajudam, que nunca nos dizem não. Então, não é só o cachorro ali, é um trabalho social que envolve uma questão bem maior e bem mais ampla. E aí nós temos que comprar as rações. E no comércio nos entende, o comércio espera, e o veterinário espera. Então, realmente, é uma luta muito grande. E aí entra que eu te digo, que quem diz que a gente não ajuda as pessoas? Lógico que ajuda. Lógico que ajuda. Ajuda. É que uma pessoa tu não vai estar publicando, né? Com certeza. Obrigado, então, Eu que agradeço. Obrigado. Nós que Glória. agradecemos pela oportunidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo após com o tema maus tratos com os animais. Aguardamos, então. Fique conosco. Voltamos com o programa Cruz Alta Cidadão. Hoje tratando do tema maus tratos aos animais. Estamos agora no terceiro bloco e temos aqui a presença do vereador Everley Martins. Continuamos conversando com a Ana, que é coordenadora do Canil Municipal, e também com a Mariana Reolon dos Reis, veterinária, também voluntária nesse trabalho. E nós temos aqui alguns dados no que diz respeito a essa questão que está sendo tratada, e eu vou fazer a leitura para os presentes e para você de casa. Então, diz que o abandono de animais tem se tornado um dos grandes motivos pela superlotação de cães e gatos nos canis de todo o país. Segundo o site de notícias G1, a cada 10 animais abandonados, apenas um é adotado novamente. Foi constatado que o número de abandonos aumenta perto da época das festas de finais de ano, como Natal e Ano Novo, pois deixaram o animal na estrada para não terem que se preocupar onde ele ficará. Então essa é uma realidade e fica muito próximo daquilo que a Ana comentou aqui, da demanda que é recebida no canil e daquilo que se consegue, então, levar à adoção. Nós vamos, então, conversar com o vereador Everley Martins, que é o proponente, então, da lei de proteção aos animais. Everley, em que consiste essa lei que está sendo proposta por você? O que ela visa? Qual é o conteúdo dessa legislação? Olá, obrigado pelo espaço, Moisés. Acredito que esse programa é muito importante na construção da cidadania da população cruzaltense. O nosso projeto ele institui, então, a Política Municipal de Proteção aos Animais. Ele visa, então, instituir no âmbito da administração municipal
Assim como a gente tem a política do idoso, a política da criança e do adolescente, a política da saúde, a política da assistência social, a gente visa instituir, então, a política municipal de proteção aos animais e instituir, então, as obrigações e as deliberações de cada órgão dentro do Poder Executivo Municipal. Por exemplo, fica de competência, através da lei municipal, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, gerir toda a questão da política de proteção aos animais, que já é, né, tarefa, através da gestão do canil municipal, que é integrada à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas, através dessa lei, fica aberta a possibilidade, a cargo da sensibilidade do Executivo, de criar uma coordenadoria, ou um núcleo, ou uma assessoria que seja responsável por essa política, por coordenar essa política no âmbito do município, para além de ser só a política do canil. Né? E o que seria essa política de proteção aos animais? Seria tudo o que já foi comentado aqui anteriormente, que é a questão educacional, a questão das campanhas de adoção, a questão da prevenção, a questão do trabalho de castração desses animais, né? A fiscalização desses maus tratos, né? Multas municipais, para além do que já normatiza a legislação federal, nós teríamos instituídos também penalizações municipais, que, posteriormente, com o Conselho, que também é criado através dessa lei municipal, a criação do Conselho de Proteção aos Animais, que terá assento para as 3 entidades que fazem o trabalho na nossa cidade, mais o Poder Executivo, mais a associação de classe dos nossos veterinários, a universidade, diversos outros órgãos, como a OAB. Então, através do Conselho, futuramente nós podemos estar criando o Fundo Municipal de Proteção aos Animais e gerindo essas multas originárias dessa lei, e também multas que são dadas pela Justiça, seja ela a Justiça Federal ou Estadual, para tráfico de animais, né? Muitas vezes são animais apreendidos nas nossas estradas, animais silvestres, que geram multas de valores bem altos e que podem estar sendo depositadas nesse fundo e sendo administradas pelas nossas entidades para esses trabalhos de educação, castração, alimentação desses animais. E a questão conscientização também é contemplada na legislação? Com certeza, a legislação ela fala que da questão da conscientização também, né, como tarefa dessa política municipal de proteção aos animais, a cargo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, e daí possivelmente a administração ver de que forma vai estar trabalhando, com certeza, de uma forma transversal, junto com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria da Educação, para que chegue até as escolas, né. Tem uma proposta nossa também, que não é uma proposta, um projeto de lei, mas que é uma ideia que a gente está trabalhando, que é a questão de incluir nos cadastros e nos questionários dos agentes municipais de saúde um questionário sobre a situação do animal de cada casa. Porque o agente de saúde ele está visitando casa a casa, bairro a bairro. Então, quando ele chega para perguntar qual é a situação da família, ele já pergunta: você tem animal de estimação? Qual é a situação do seu animal? Né? E ter esses dados para que também a saúde possa estar passando e ter, quem sabe, aí um banco de dados sobre esses animais também para estar trabalhando essa questão. Até né? porque um animal em casa em maus tratos ou em más condições também pode se tornar um problema de saúde. Com certeza é uma fonte de doenças, né, para aquela família. Então, a gente se preocupa com essa questão e acredito que em breve estaremos procurando a secretária da Saúde para a gente estar trabalhando e colocamos o nosso gabinete à disposição para estar organizando junto com as nossas entidades essa formação e essa capacitação para os agentes de saúde nesse sentido. E a lei também prevê a responsabilização em virtude de maus tratos pelos animais. Ela está em sintonia com a legislação já existente? A lei ela é completamente em sintonia com a legislação federal, tudo aquilo que já se mantém, até mesmo por ser uma lei municipal, ela só vem a complementar, né, a legislação federal e estadual, ela não pode entrar em atrito com a legislação superior. Então, o que é crime continua sendo crime, a gente cria outras tipificações e outras incidências municipais para que a gente também possa estar tendo esse acompanhamento aqui no município, né,
desses relatos que tu já coloca aí com relação ao abandono e aos maus tratos aos animais, né? Everley, nós vamos continuar falando sobre essa proposição no que diz respeito à legislação, enfim, essa lei que tu estás propondo junto à Câmara Municipal. E vamos conversar também com a Mariana, então, a Mariana Riolon dos Reis, que inclusive veio acompanhada, Mariana, né? Veio acompanhada, é Luana? Luna. A Luna, veio acompanhada na Luna, que é então uma cachorrinha adotada por você e que veio então te acompanhando. Diga-se de passagem, uma menina muito comportada, né? Muito comportada. Mariana, conta um pouco para nós e para o pessoal de casa, como é que é desenvolvido o teu trabalho dentro desta voluntariedade que tu tens, enfim, você como veterinária, como tem visto toda essa problemática no que diz respeito aos maus tratos, que parece que cada vez há uma incidência maior, né? Sim, queria agradecer o convite de vocês pela participação. Lá onde eu trabalho, que é junto com o Moisés Oliveira, ali no Planeta Animal, a gente vem atendendo mais o pessoal da associação da APA, que é o mais antigo. Então, vocês prestam um apoio, então, à APA? apoio a eles. Então, eles encaminham os animais para nós, animais atropelados, doentes, quase parindo. Isso é corriqueiro, né? A gente já atendeu também animais da SOS, até tem uma lá internada ainda. Mas essa problemática é, né, uma bola de neve, por enquanto, né? Até eu queria aproveitar, né, falar desse projeto de lei, se tem alguma parte sobre chipagem de animais. Porque até esses dias chegou um animal lá na clínica, ele foi encaminhado pela protetora Sabrina, ele apareceu lá na casa dela, muito doente, assim, com problemas de pele e tal, e uma perninha com um problema. Ele foi feito raio-x, ele tem pinos nas pernas. Então, ele já passou por um atendimento. Quem sabe ele foi adotado e abandonado novamente. Se ele fosse chipado, teria como identificar quem adotou e quem abandonou ele, né? Novamente. Como é que funcionaria essa questão da chipagem? A chipagem, ela já vem acontecendo em alguns municípios. Eu não sei bem como o município faz, mas o município encaminha para castração animais de rua ou de casas de passagem. Eles vão na clínica para castração. Essas clínicas só passam por licitação, eu acredito. E já saem dali chipados. No momento da adoção, ele é cadastrado nesse chip, o proprietário, o endereço, todos os dados do proprietário. Se esse animal é encontrado na rua, passa o leitor no corpo dele, vai saber de onde que ele é, sabe toda a origem, quem é o responsável, o histórico todo. Tem até, tu pode acrescentar ali o histórico de vacinação, doença, tratamento, tudo naquele chip. Todas essas informações estariam reunidas, então, nesse chip. Num chip. Facilitaria bastante. Isso não só para os animais adotados. Claro. Mas também poderia ser adotado. Até se não me engano, na cidade de Bagé, não pode ser comercializado nenhum filhote se não for chipado. Então, não tem a possibilidade. Então, todos os animais saem da clínica chipado ou que são recolhidos da rua, se não são chipados já, eles vão ser chipados. Isso ajuda bastante no controle, né? Muito interessante as informações. Nós vamos para mais um intervalo de comercial e voltamos logo após, então, para tratar um pouco mais desse assunto e levar um pouco mais de informação e conhecimento para você de casa. Fique conosco, nós já voltamos. Retornamos com o Cruz Alta Cidadão e a pergunta é, você de casa tem cuidado bem do seu animal de estimação? Tem dado realmente a atenção devida a ele? Nós continuamos então conversando aqui com o Everley, com a Ana e com a Mariana. E eu gostaria de pedir ajuda de vocês agora numa situação que me foi colocada hoje à tarde. Dentre os cães das mais diversas raças, nós temos visto muitos problemas com aqueles animais de guarda, inclusive com acidentes dos animais com os próprios donos. E eu chamo acidente porque o animal, um ser a princípio irracional, age por impulsividade, e aí realmente a tua impressão é bastante importante com relação a isso, Mariana.
E aí, como nós também estamos falando numa nova legislação, me questionava, então, esta pessoa hoje à tarde, no sentido, aquela pessoa para ter um cão de guarda, um cão da raça Pitbull, Rottweiler, ela não teria que ter condições especiais para ter esse cão em casa? Não deveria haver uma fiscalização por parte do ente público, no sentido de ir lá realmente ver se há essa condição para ter o cão? Ou seja, uma autorização do ente público para que a pessoa pudesse ter esse cão em casa, porque a gente tem visto muitas situações pela imprensa, enfim, situações não só de maus tratos, que nós vimos até agora conversando, mas também essa questão de acidentes que ocorrem pelas más condições que estão sendo criadas uma determinada raça, né, especialmente no caso de cães. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, um pouco da Ana, no que diz ao canil. Se vocês têm esse tipo de raça lá, se acaba sendo abandonado também, como é que vocês trabalham com essas raças, né, que são mais ferozes, são mais agressivas, né? E também, Mariana, do ponto de vista veterinário, esta proposição, quem sabe até um adendo a essa legislação que está sendo proposta aí e realmente avançar um pouco mais nesse assunto. Inclusive, hoje no canil nós temos um Pitbull e 2 Labrador. A raça Labrador não é tão agressiva, mas é que, como eu sempre digo, tu pode ver aí um vira-lata super agressivo e tu pode ter um Pitbull super mansinho. O Pitbull que temos lá no canil municipal foi os bombeiros que entraram em contato conosco. Ele foi abandonado simplesmente na rua, ninguém sabia quem era o dono e estavam atacando. Ele matou 3 cachorros na rua. Aí a gente teve que recolher. Qual é o problema dele? Eu conversei com o veterinário, eu conversei com um adestrador, ele me disse o seguinte, que o canil tem adestrador lá também? Não, é voluntário. Nós voluntário. temos um adestrador que ele vai por voluntário. Então, aí ele olhou aquele Pitbull e disse assim, bom, esse Pitbull ele foi ensinado a atacar outros cães, porque tu sabe que a gente dá banho nele. No início eu fiquei meio assim, né? Não, só vou pegar com focinheira. Ele virou nosso amigo. Então, o problema dele é outros cães. Ele não pode ver que ele fica enlouquecido. Então, aí o que acontece? Vem a parte da conscientização. Alguém ensinou ele a atacar outros cães. A troco de quê? Você quer ver outros bichos sofrer? Né? Então, isso aí já vem a parte da conscientização. Perfeito. Mariana, o que você nos diz com relação ao temperamento desses animais e essa colocação que a gente fez no sentido de que a pessoa, para ter um animal... um cão de guarda deveria ter autorização, ou seja, no sentido que fosse fiscalizado primeiro as condições, se realmente teria condições de ter esse cão em casa. Sim, eu não tenho nenhum cão da raça Pitbull, eu tenho uma Rottweiler, mas conheço muitas pessoas que têm e são uns doces, assim. Eu defendo muito, sabe, porque tem muita radicalização, vamos terminar com a raça, vamos, né? Então, você ouve muito isso, né? Exterminar com a raça. Eu acho que o recurso seria um acompanhamento mesmo e até o controle dos criadores, de não cruzar animais que tenham esse instinto agressivo, não vender animais inteiros, porque tu vende aquele animal, tu não sabe o que o proprietário vai fazer, se vai resolver cruzar para a rinha, se vai, né, o que ele vai fazer. Então, eu acho que tem que ter, sim, e a pessoa, o criador, na verdade, ele tem que traçar o perfil da pessoa que está querendo adquirir aquele animal. O animal é o reflexo do temperamento do dono? Com certeza. Todo ele? A maioria. Inclusive o de guarda? Inclusive o de guarda. Inclusive de guarda. E aí, Everley, existe a possibilidade de fazer um adendo à legislação no sentido que haja uma fiscalização, em especial na questão dos animais de guarda, que têm um temperamento mais agressivo? Olha, eu acredito que não competiria a essa legislação aqui, né, que dispõe sobre a política de proteção aos animais. Mas nós poderíamos criar, sim, uma lei que regulamentasse essa questão dos cães de guarda e de toda essa questão, até se a veterinária
pudesse nos auxiliar na produção desse trabalho, a gente com certeza poderia fazer esse estudo de qual a melhor forma que a gente poderia estar criando essas regras, então, para essa legislação. E aí entra o que tu falou sobre os agentes de saúde. No momento que tiver um cadastro de quem tem tal cachorro, quantos cães tem, tu vai poder traçar, né? Vamos visitar essa pessoa que tem esse pitbull, vamos dar uma atenção maior, vamos ver como é que ele está sendo criado. Que tu vê, às vezes, passa num pátio um cachorro, um pitbull amarrado em meio metro de corrente, né? Então, como que esse animal não vai ser agressivo? Principalmente com outros cães. Lógico. Entra no território dele, ele vai proteger o território dele, né? Imagina ele ali estressado, amarrado. Quem sabe nunca soltam, nunca brincam com aquele cachorro, né? Com certeza. Um animal como um pitbull está condenado a ficar o resto da vida, praticamente, do canil municipal. Dificilmente vai arrumar alguém que adote, porque as pessoas já têm um receio natural dos animais com mais agressividade. Inclusive hoje, o urso, né, que foi o nome que a gente deu para ele, foi para castração. Então a gente teve um apoio de uma clínica maravilhosa que cedeu espaço para nós ir lá castrar, como a gente não tem espaço. Então a gente já começou a castrar essa semana. Desde segunda já foram 7 cachorros castrados. Pode inclusive dizer o nome da clínica, é importante que as pessoas saibam quem é que está auxiliando, quem é que está a ajudando. veterinária Marilu, da Place... Me esqueci o nome da clínica, perdão. Mas, bom, todos os protetores sabem, né, da grande, né, causa e da dela. importância que é esse apoio voluntário ao canil. E super voluntário, porque ela é a única que não pede nada em troca. Ela fala assim, não me divulguem. Então, nossa, hoje em dia todo mundo, eu faço, mas tu tem que me divulgar, né? Eu faço essa troca com várias empresas. Não é totalmente voluntário. Não é totalmente, porque eles querem que a gente coloque. Claro, eu coloco, né? Não, e é importante. É importante, mas ela foi a primeira que disse, não quero aparecer. Então, nosso veterinário do canil vai lá, castra. Inclusive, hoje, ele está lá na clínica, foi castrado, já para ver se pelo menos mais um... E tem um acompanhamento dos animais adotados? Depois que são adotados, é feito um acompanhamento, uma fiscalização, se estão sendo bem tratados? Importante essa pergunta. É assim, a nossa feirinha é assinado por termos. Você tem que levar CPF, RG e comprovante de residência. Por quê? Porque eu fiz muitas feirinhas que as pessoas me mentiram o endereço. Então, só adota se tu tiver um comprovante de endereço. Já aconteceu de eu ir em casas, visitar e o animal não está bem tratado, a gente recolhe. Se a pessoa não quer devolver, né, não quer entregar o animal, a gente chama a Brigada Militar, faz o BO e a gente recolhe. Por quê? Porque a gente tem aquilo assinado. A pessoa se comprometeu. Se eu achar com a presença de um laudo do médico veterinário, se ele dá o laudo e dizer que é maus tratos, eu tenho esse direito de recolher. Perfeito. Tem uma questão que eu acho importante colocar, Moisés, que é a questão da fiscalização, né? A gente sabe que o nosso Brasil aí é um país que está repleto de leis e a maioria delas não tem sua funcionabilidade. Então, acredito que para que realmente saia do papel, para que tenha funcionabilidade, para que funcione mesmo, ela tem que ter, por parte do executivo, o empenho para que tenha fiscalização, para que o executivo tenha uma equipe de fiscais para que a lei funcione, e também do cidadão, né? O cidadão, as entidades parceiras e protetoras dos animais, e o cidadão comum mesmo, aquele que está assistindo o teu programa agora e que está ficando a par da situação e que também tem esse papel fundamental de fazer a lei funcionar, né? Que é fiscalizar, cobrar, fazer isso que a Ana falou, ligar para a brigada, chamar as entidades. Então é fundamental para que uma lei não seja só mais uma lei lá no papel e tenha funcionabilidade. A questão da fiscalização e da cidadania, do exercer a cidadania, é fundamental. O programa Cruz Alta Cidadão também tem esse objetivo no sentido de fomentar a cidadania e fazer com que as pessoas participem um pouco mais da problemática da comunidade. Porque realmente somente você de casa, você cidadão, cobrando das autoridades que realmente desempenhem aquelas funções a que foram eleitas, é que nós vamos chegar então a bom termo e fazer com que uma legislação seja boa. A legislação ela pode ser boa conforme a participação
da comunidade, por isso realmente é importante. Mas, Ana, eu ainda tenho um questionamento com relação ao canil. Essa semana também foi notícia na imprensa a problemática lá das instalações do canil, que estão bastante ruins, ou seja, vocês estão com muitas dificuldades lá. É uma boa oportunidade para Que esclarecer. já é uma herança, diga-se de passagem, porque isso aí É da administração a gente anterior. ouve há muito tempo já. Eu acho que desde a criação o canil funcionou, eu acho que nos primeiros meses bem, e depois ele começou a ter problemas com alimentação para os cães, e ele tem uma dependência bastante grande das próprias associações que dão esse apoio. Então, É fundamental a importância dessa pergunta, porque realmente o que aconteceu desde que a gente pegou esse governo, parece que todo mundo focou no canil, né? Então, querem que a gente faça um trabalho que não fizeram em 8 anos em meses. É impossível. Quero aproveitar para esclarecer a matéria que saiu no Diário Serrano. Realmente, as fotos não mentem, né? É como eu digo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Só algumas coisas saíram equivocadas na matéria. No dia da reportagem eu não estava lá, porque eu estava na clínica com o veterinário, levando os cachorros para castrar. Então, eles pegaram informações, colocaram o nome de funcionários que não deveriam ter sido colocados. Eu já conversei com eles. Esses são os pormenores. Na realidade, a realidade é que o canil tem dificuldades. Tem. Que esse é o mais importante. Então, assim, quando eles foram lá, eles foram me perguntar sobre a questão da ração, que eles ouviram falar que não tinham ração. Ração, água e medicamento não falta. O que falta é uma estrutura, como se pode ver. Na minha opinião, o canil tem que sair de lá. Tem que se achar uma estrutura outra. Não adianta reformar lá, porque vai ficar... vamos levar mais... Apesar que lá tem muita contaminação, né? Eu estou com um problema que eu não posso receber filhotes, porque sem vacinação. Já tem problema lá. Então, é isso que eu estou conversando agora com o vereador aí também que pode me ajudar, o vereador Rafael Braga, que também está junto nessa causa, o prefeito. A gente precisa tirar o canil de lá. Ana, de que forma a comunidade, de que forma o pessoal de casa pode ajudar o canil? Várias maneiras. Inclusive, logo que eu entrei lá, várias pessoas foram para o canil, eles me ajudam eu tenho voluntárias do SOS que vão lá, me ajudam a distribuir a ração, porque uma coisa que é importante é tu dar a medida certa. Então, elas me ajudam, a gente colocou as coisas nos lugares. Então, até eu queria aproveitar esse espaço para deixar o número do telefone do canil, é 3322-8080, vocês podem ligar, sempre tem gente lá, vocês podem ir, depois das 6 também tem gente lá que fica lá, o nosso guarda, então vocês podem chegar a hora que vocês quiserem, o canil está aberto para visitações, isso é muito importante. Muito bem. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, o tempo passa bastante rápido. Nós vamos abrir o espaço, então, para vocês fazerem as considerações finais. Eu abro espaço para o Everley. Então, Everley, para fazer essa comunicação para a comunidade, né, exatamente no sentido de fazer uma convocação, então, para que a comunidade realmente participe mais ativamente dessas questões, em especial da legislação que você está propondo. Bom, quero agradecer mais uma vez, Prevedelo, o convite, parabenizar pela ideia do programa Cruz Alta Cidadão, que vem cumprir esse objetivo fundamental de construir a cidadania na vida das pessoas, de fazer com que elas exercitem a sua função de cidadão, né, de direito e que cobrem os seus direitos também. A gente, então, está à disposição na Câmara de Vereadores, está à disposição das associações, das entidades, do canil. A Ana já nos procurou em outra oportunidade, como mais um defensor da causa dos animais. A gente assumiu essa bandeira, um compromisso que era do Gardim, que foi nosso candidato a prefeito na eleição, e foi um grande batalhador pela causa dos animais enquanto esteve na Câmara de Vereadores. A gente assumiu essa bandeira, temos esse compromisso. Queremos que a comunidade que tenha sugestões, que tenha ideias, que tenha o que propor para nós, nos procure, que a gente vai estar sempre à disposição para estar propondo no espaço legislativo. Afinal, nós 15 vereadores somos os representantes dos 68 mil habitantes da cidade. Mariana, o espaço, então, está à tua disposição. Bom, eu queria agradecer, então, em nome da equipe do Planeta Animal, que eu e mais 2 veterinários atendemos lá, deixar à disposição para o pessoal das associações, que a Associação Amigos Protetores dos Animais já está bem em casa lá, né? A SOS está começando também.
E agradecer mais uma vez o convite. Estamos à disposição, Everley também, se quiser alguma ajuda minha, o que eu puder ajudar, estamos aí. Muito bem. Canil Municipal, Ana, uma mensagem, então, para a comunidade. Queria deixar aqui para as pessoas se conscientizar da adoção consciente. Se você adotar um animal, fique com ele até o fim da vida. Você tem que ter a consciência que ele vai ficar velho, assim como todos nós vamos ficar. E deixar um convite para a população ir nos visitar. Daqui 15 dias nós vamos fazer o dia do multirão, que esse dia nós vamos abrir o dia inteiro para as pessoas irem lá ajudar. É para levar balde, vassoura e tudo, e nós vamos fazer esse dia para as pessoas conhecerem um canil e até para as pessoas apadrinhar um animal, como já tem em outras cidades. Então, você apadrinha aquele animal, você fica responsável dele. Não precisa adotar. Não precisa adotar, você pode apadrinhar. fazer o bem sem precisar adotar. Estou à disposição e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem. Cruz Alta Cidadão também quer agradecer, então, a presença de vocês. Realmente foi um programa de muito esclarecimento, muito proveitoso. Nós queremos desejar que realmente essa legislação que está sendo proposta, a lei que está sendo proposta, ela realmente possa avançar e que a gente possa alcançar aí melhoras neste assunto, naquilo que diz respeito à questão da proteção dos animais. E nós deixamos o recado para você de casa, agradecendo, logicamente, o espaço que tem nos sido alcançado através desse canal de comunicação com a comunidade de Cruz Alta, e dizer que aguardamos você, então, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço a todos.